claro que inclui mente. Claro, essa mente é um órgão criado por Deus para ser esclarecido pela palavra de Deus. Sem Deus, a mente está entenebrecida, como Paulo fala em Efésios. Mas o conhecimento não para aqui. No mundo físico, a distância entre a mente e o coração não chega a 50 centímetros. Mas no mundo espiritual, é a distância entre o inferno e o céu. Nós podemos guardar as verdades na mente e só temos por meio delas aridez e moderação. As verdades de Deus devem ganhar lugar no nosso coração, atrair, mover tudo que é em nós. Mente, vontade, emoções, consciência, nosso espírito, alma e até corpo. Tudo que é em nós responde a esse chamado do Senhor. Esse é o conhecimento para o qual nós somos chamados. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento, Efésios 4:13, do Filho de Deus. Esse é o tesouro. Isso é o que olhos viram, olhos não viram, ouvidos não ouviram. Que nem jamais penetrou no coração humano. Que foi dado como depósito para a igreja. Que povo peculiar, né? Não temais, ó pequenino rebanho, porque agradou ao Pai dar-vos o seu reino. Isso não é uma pequena coisa. Irmão, que privilégio nós temos de sermos o povo de Deus, que conhece a Deus, depositários da verdade, a verdade, não uma verdade, não uma filosofia de vida, um estilo de vida, mas a verdade. Que privilégio nosso. Podemos crescer na graça e no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o dispositivo usado no livro de Cantares. Conhecimento, que não é intelectual. O que tem de intelectual no livro de Cantares? Pouca coisa. Não é? Tem tudo de integral. É a noiva correndo atrás do noivo, o noivo que ama a noiva, e aquele progresso do amor. Desde o capítulo 1 até o amor maduro, no capítulo 8, que nós temos visto. Esse é o chamado do Senhor. Vamos entrar então um pouquinho mais nesse livro, Cantares. E vamos extrair então mais alguns princípios dessas necessidades do amor, dessas reivindicações do amor, pelo amor ser quem é. O amor é Cristo. Então, nesse processo de atração do Senhor para com as nossas almas, o amor faz reivindicações. Então, o que nós já vimos ontem? Capítulo 1, versículo 2. Nós vimos que o amor requer, clama, anseia por intimidade. Não há amor que não é íntimo. O amor é por natureza íntimo. E também nós teríamos aqui tempo para entrar nos detalhes, mas pense um pouquinho, só vou sugerir para você estudar. Capítulo 14, todo de João, capítulo 16, todo de João, sobre assuntos de intimidade. E você vai ver como a Trindade vive. Você vai ver que o Pai vive para o Filho, você vai ver que o Filho vive para o Pai. Você vai ver que o Pai habita no Filho e que o Filho habita no Pai, pelo Espírito. O amante, o amado e o amor. Você vai ver que na Trindade, a palavra usada por alguns eruditos para descrever, para tentar descrever, né? Quem de nós é capaz de descrever esse relacionamento do Deus triuno em si mesmo? Mas houve uma tentativa pela palavra pericoresis. A palavra peri, ao redor. Peri. E coresis. A palavra coreia significa dança. Então, essa palavra foi usada para falar algo do relacionamento pleno, perfeito, autoconsistente, autossuficiente da Trindade, das pessoas da Trindade entre si. O único Deus que subsiste em 3 pessoas. Pericorese, dança ao redor. Porque esse é o nome de uma dança grega, onde aqueles círculos, 2 círculos se formam, um interno e um externo, e um círculo gira para um lado, outro círculo gira para o outro lado. E no momento daquela dança, as pessoas param e o círculo de fora abraça o círculo de dentro, cruzam os braços. Aquela dança se chama pericoese, dançar ao redor. Então, esse foi um termo usado para tentar descrever a dança de Deus. O Pai habita no Filho, o Filho habita no Pai. O Pai entrelaça no Filho, o Filho entrelaça no Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quando o Senhor Jesus ora em João 17, ele diz assim: como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Para o que nós somos chamados? Para a dança da verdade. Também sejam eles em nós.
E sabe o que acontece? Na medida que eles vão experimentando isso, eles e nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe por que o mundo não tem visto o poder de testemunho na igreja? Porque a igreja não tem habitado nesse lugar. A igreja tem habitado no academicismo, a igreja tem habitado na letra, a igreja tem habitado na religião, a igreja tem habitado em diversas coisas, no mundo, né? Até no mundo. Mas nós somos chamados a habitar no seio do seu amor, na Trindade, por meio da pessoa do Filho. Quanto mais nós habitamos nesse Deus, como falamos ontem já, e anteontem, 2 vezes, habitai em mim, eu habitarei em vós. Quanto mais nós vamos descobrindo isso e sacando esses volumes dessa biblioteca eterna, Cristo, conhecendo, mais nós vamos tendo poder de testemunho, poder de influência. O Senhor falou: vós sois a luz, mas ninguém acende uma candeia para colocar debaixo do velador. Não é? Você vê a coerência desse assunto por toda a Bíblia? Onde você vai encontrar isso? O Senhor plantou uma vida em nós, incipiente, mas perfeita, eterna, vida de Cristo, mas essa vida é infante, como aquele bebê no manjedouro envolto em faixas. Ela tem que crescer até ser um homem maduro, perfeita varonilidade, diz Efésios, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, e correndo ao redor por todo o vento de doutrina. Qual que é a moda agora? A moda agora é cair do espírito, a moda agora é dente de ouro, agora a moda é isso. Não é quanta moda. Eu já tenho idade suficiente para ter visto muita moda dentro do meio do povo evangélico. Essas modas significam nada, aliás, significam muito. O diabo tentando agarrar nossas mãos para levar para a dança de roda dele. Vem cá, deixa eu distrair você aqui com um dentinho de ouro. Deixa eu distrair você aqui com cair no espírito. Deixa eu distrair suas emoções, seus sentimentos. Deixa eu elevar você. Não é? Essas coisas vêm acontecendo há muitos anos no seio da igreja. E condenando a igreja a ser uma creche espiritual. Porque Cristo é desfocado. Irmão, quando Cristo é desfocado, isso não é uma coisa pequena. Isso é uma grande coisa. Você pode focar o que for. Pode focar poder de Deus, pode focar anjo, pode focar misticismo, pode focar poder do Espírito, seja como forem seus sinais e manifestações, você está em perigo. Porque a verdadeira obra do Espírito não é espiritocêntrica. A verdadeira obra do Espírito é cristocêntrica. Porque o Senhor disse que Ele iria revelar da sua glória, porque ia receber o que era dele e nos ia te anunciar. Ele me glorificará, porque Ele vai receber o que é meu e vou lá anunciar. Quando o servo de Abraão sai para aquela terra procurando uma esposa para Isaac, a Rebeca, ele não vai falar dele mesmo. Eu sou Eliezer, o grande servo de Abraão. Ele é um figura do Espírito Santo, claramente, em Gênesis. O Eliezer vai lá para a terra estranha para falar de quem? Do Isaac, que é a figura de Cristo. Olha, eu sou um servo. Sabe quem é Isaac? Isaac é o filho de Abraão. Cristo, figura de Cristo. E a ele, Abraão deu tudo o que possui. Então ele foi atraindo no coração de Rebeca para Isaac. Esse é o Espírito Santo. Eliezer, o servo de Abraão. Então, irmãos, que nós não nos confundamos em um momento tão difícil que a igreja vive, tão confuso, tão distraído, mas que nós foquemos no amado de nossa alma, saibamos que a comunhão da nossa fé só se tornará eficiente na medida em que tivermos conhecimento e então experimental, vida, realidade espiritual de todo o bem que há em nós por causa de Cristo. Comunhão eficiente, edificação. E aquele texto de Efésios continua essa colocação de uma forma tão linda. Ele diz que fazendo isso, não sendo meninos agitados, correndo, agora é isso, agora é aquilo, a outra moda, mais uma moda. Ele conclui dizendo assim: não, nós vamos estar alicerçados pelo auxílio de toda junta e todo ligamento. Esse corpo vai crescer, o crescimento que procede dele. É assim que ele termina lá, o capítulo 4, no verso 16. Efetua edificação de si mesmo em amor, desde que o foco seja Cristo. Do contrário, meninos correndo, meninos correndo, meninos correndo. Está realmente na hora de nós deixarmos essa posição. Nós vimos diante do Senhor e reconhecemos: Senhor, nós somos esse povo. Mas muito obrigado, porque a tua vida foi plantada em nós. E a tua vida não é vida de cisão, a tua vida é vida de integração. Então,
Eu peço, Senhor, que vá amputando. Conscientes do que significa uma amputação. Uma amputação não é uma cirurgia reparativa, não, é uma cirurgia extirpativa. Ele vai amputar, mas você vai ver a bênção disso. Você vai derivar a vida dele e somente dele. Essa alegria que nós cantamos aqui, a alegria de Filipenses, essa alegria é marca de maturidade. Não é emocional, não é sentimental, não é circunstancial. Paulo, quando escreveu sobre essa alegria, ele escreveu para uma igreja que, quando ele passou por lá, Filipos, ele teve seus lombos bem rasgados lá naquela cidade e jogado lá na cadeia junto com Silas, né? O cooperador dele. Eles falaram que à meia-noite eles estavam adorando a Deus. Então, as portas da prisão se abriram, ele pregou o evangelho para o carcereiro, não conhece a história. Atos 16. Essa igreja que vai falar sobre alegria. Então, irmãos, a alegria é marca de maturidade. A alegria é um poço. Quando nós conhecemos o Senhor, nós tomamos água da beira, superfície. Mas à medida que o Senhor vai trabalhando nossas almas, amputando os nossos tentáculos, nós vamos encontrando a alegria mais fundo, a alegria mais fundo, a alegria mais fundo. E sabe o que vai acontecendo? Essa alegria se torna intocável. Você consegue ver Filipenses de outro jeito? Não tem outra maneira de você ver isso. Paulo vai falando dessa alegria. Aí no capítulo 4 ele diz assim: eu aprendi. Abra lá, por favor. Filipenses 4:10. Ele diz: eu aprendi. Primeiro ele vai agradecer aos irmãos a oferta que ele recebeu, etc. Alegrei sobremaneira no Senhor. Ele começa assim, no versículo 10. Né? Aí mais à frente ele vai dizer: digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi. Filipenses 4:10 a 13. Olha essa expressão. Eu aprendi. Nosso assunto esse final de semana tem sido discipulado. A questão não é que Paulo tinha apenas a vida de Cristo, isso nós também temos. Mas talvez o grande diferencial da vida de Paulo para a nossa vida é o outro item da equação, né? A vida de Paulo foi uma vida discipulada. E vida mais disciplina é igual a caráter. Então ele diz: eu aprendi. Será que nós podemos dizer isso na nossa medida de aprendizado? Será que isso é uma verdade para nós? Nós estamos só com a vida, nós estamos só parados. Paulo diz: eu aprendi, é um processo, a viver contente em toda e qualquer situação. Então nós achamos que a pessoa, simplesmente porque nasceu de novo, ela estampa aquele sorriso cristão profissional assim no rosto, né? Vai de orelha a orelha, ele veste aquele sorrisão assim toda vez que vai para a reunião, né? Isso é alegria, isso é testemunho, isso não tem realidade, isso é água da superfície. À medida que nós vamos passando por discipulado, amputação, todas as nossas fontes são em ti. Lembra? Isaías falando? Todas as nossas fontes são em ti. Não é fonte aqui, fonte lá, fonte lá, é tanta fonte que nós somos esse polvo, né? Mas então, à medida que o Senhor vai nos resumindo, vai convertendo o nosso coração, todas as nossas fontes são em ti. Como nosso irmão leu aqui na introdução pela manhã, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Irmão, quando é a integração, não importa isso aconteceu, aquilo aconteceu, nunca avalie a sua vida pelo que você ganha. Essa é uma grande tolice. Avalie a qualidade da sua vida espiritual pelo que você perde e não pelo que você ganha. Porque o Senhor Jesus se coloca no lugar daquilo que Ele leva à morte nas nossas vidas. Toda vez que Ele faz uma amputação, não nos deixa aleijados. O Senhor se coloca no lugar daquilo que Ele põe à morte nas nossas vidas. Irmão, há poucos dias nós ouvimos um testemunho de um irmão que nos relatou de um casal de irmãos nos Estados Unidos, que tinha uma filha de 9 anos. E essa filha estava na escola quando aquele alucinado coreano entrou atirando e matou diversas crianças, como nós soubemos aí alguns dias no noticiário. E lá estava a filha do nosso irmão, desse casal. E ela foi assassinada por aquele coreano. E isso aconteceu há pouco tempo. E esse irmão nos relatou que esse casal, há poucos dias, há poucas semanas atrás, disse o seguinte para esse irmão: irmão, nós estamos experimentando e entendendo muito bem
que o nosso Senhor, nosso fiel Senhor, está obtendo fruto das nossas vidas mediante essa experiência que Ele nos conduziu a ter. Fruto das nossas vidas mediante essa experiência que Ele nos conduziu a ter. Isso foi o que nós entendemos no final do livro dele. Nenhum dos teus planos. Será que dá para chamar isso de teus planos? Sim. Sim. A não ser que você seja dualista. Você acha que existem dois deuses. Que um Deus é o Deus antagônico, que foi o responsável por essa tragédia. O Deus eterno, Deus do céu, não tem nada com isso. Ah, tem sim. Ele é o Pai das luzes, em quem não há variação nem sombra de mudança. Não há nada que fuja ao seu governo. Ele é 100% soberano. Porque se ele não é 100%, então ele não é soberano. Se ele perdeu 1% de terreno, ele não é totalmente soberano. E o Deus da Bíblia é totalmente soberano. Há dúvida quanto a isso? Nos nossos corações? Ele é 100% soberano. A gente diz, mas tem um propósito do inimigo, tem um propósito, tem. Mas o propósito do inimigo não é soberano. O propósito do inimigo é subalterno. Foi isso que aconteceu no livro de Jó, por exemplo. Essa é a grande lição de Jó. Quando você lê o início, o diabo vem e morre todos os filhos de Jó. O diabo vem, a saúde de Jó é tocada, ele fica lá em carne viva, raspando suas feridas com um caco de telha. É assim que você vê. No final ele diz assim: Senhor, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Esse é o Deus da Bíblia, totalmente soberano. A questão, irmãos, é que nós somos muito racionais. Nós ficamos achando que essa mente de formiga que nós temos é capaz de perscrutar esses planos, né? Então a tendência, como no livro de Jó, capítulo 3, é porque 6 porquês. Por que isso? Por que isso? Por que isso? Por quê? Até que o Senhor vai trabalhando nas nossas vidas, se colocando naquilo que Ele levou à morte nas nossas vidas, e vai se colocando mais em si mesmo, e vai se colocando mais em si mesmo, até que nós chegamos no capítulo 42. Agora eu te conheço, não de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Esse é o nosso Deus. E vamos para um lugar mais seguro para nós habitar. Habitarmos fora dessas mãos é vermos as coisas só como infortúnios, tragédias, falta de sorte, né? Estar na hora errada, no lugar errado, como tantos dizem, é a visão do mundo. Não é? É a visão do mundo. Nosso Deus é totalmente soberano. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então, essa história é a história do livro de Cantares. Essa história de amor, essa história racional, essa história de atração, essa história do noivo se colocando cada vez mais para dentro dos afetos e do coração da noiva. E é isso que Deus está fazendo com as nossas vidas. Então, primeiro item que nós extraímos aí como reivindicação do amor é intimidade. Através do capítulo 1, versículo 2. Depois nós fomos ao versículo 4 e extraímos, e também o verso 7, e extraímos o princípio da liderança, que o amor requer liderança. A noiva, por 2 vezes, ela pede essa liderança. Ela diz: leva-me após ti. Não é o contrário. E depois no versículo 7 ela diz: diz-me, ó amado, onde apacenta o teu rebanho, para que eu não ande vagando. Então, muito claramente, a ideia da liderança está embutida no amor. O amor lidera. Porque o amor expressa essa qualidade de governo, essa qualidade de liderança. Aliás, a única liderança possível, aos olhos de Deus, é a liderança do amor. Foi o que o Senhor fez lá em João capítulo 13, e os seus servos entenderam que tipo de liderança o Senhor estava exercendo, quando Ele tirou suas vestes de cima, que fala da sua dignidade como homem, né? Suas vestes, sua túnica, e Ele se veste, Ele se amarra na sua cintura uma toalha, objeto do mais humilde serviço. Não era realizado nem por servos, tão baixo que era considerado esse tipo de serviço. Normalmente quem fazia era uma menina adolescente, uma escravazinha. Tão baixo que era esse serviço, nem o escravo queria fazer. Mandava lá a menina de 12, 13 anos fazer o serviço. Ela lavava os pés, aqueles pés sujos, mas não é a condição daqueles pés naquele tempo. Viajando por aquelas cidades, andando empoeiradas, e aquelas ruas todas sujas e contaminadas, né? Então a escravazinha, o Senhor toma essa atitude.
Por isso que escandalizou Pedro. Né? Ou Pedro se escandalizou: Senhor, nunca lavarás os pés para mim. Né? Mas ele falou: Senhor, essa é sua liderança de serviço, sua liderança de amor. Depois nós vamos para o terceiro princípio, capítulo 2, versículo 15. Nós chamamos de purificação. O amor exige, o amor requer, é claro, purificação. Para que nós sejamos lavados. Efésios 5, Deus purificou a igreja pela lavagem de água pela palavra. Né? Então o amor requer purificação. Apanhar as raposinhas que devastam o vinhedo. Nós só chegaremos à maturidade do amor quando nós levarmos nossa vida relacional a sério, com Deus e uns com os outros. Não permitamos que tijolo após tijolo vá sendo colocado nesse vínculo relacional. Né? Nem com Deus, sempre com Deus em primeiro lugar, sempre e com o nosso cônjuge. Isso é tão frequente na vida conjugal, por exemplo. Os tijolinhos vão sendo colocados, né? E com alguns anos de vida relacional, um de cada lado do muro. E tem que gritar tão alto porque o outro do lado mal consegue ouvir. Né? Porque as raposas não foram apanhadas, nós não respondemos ao princípio de Deus. Então não há como ficar gozo, porque Deus é um Deus de princípios. Ele estabeleceu os princípios para que nós experimentemos o gozo. Se nós quebramos os princípios, nós não temos o gozo. Né? Então esse princípio da purificação do amor é muito, muito importante. Também falamos um pouco ontem. Qual o principal instrumento de Deus para essa purificação? A palavra. Lavagem de água pela palavra. Efésios 5. Também citamos Efésios 4, 11. A palavra não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas se unicamente for boa para a edificação e transmite graça ao Senhor. Né? Usando, por exemplo, a questão da vida relacional, a questão da comunicação. Mas esse princípio abrange todas as questões. Né? Esse foi o terceiro. Depois fomos para o quarto, capítulo 4, versículo 12, foi onde nós paramos. Jardim fechado és tu, essa linda figura que expressa também um lindo princípio. E talvez nós possamos abordar um pouquinho mais desse princípio hoje. Jardim fechado, manancial, recluso e fonte selada. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos olhar um pouquinho desse princípio lá. E nós vamos tocar, ainda que sucintamente, também em termos de avaliação aí geral, né? Mais ou menos princípio mesmo, essa questão tão cara aos olhos de Deus, que é a vida sexual conjugal. Se há esse princípio lá em Cantares da exclusividade, é óbvio que isso implica em mais do que vida sexual. Essa exclusividade. Fala de exclusividade relacional. Você não tem essa relação com ninguém, é uma exclusividade emocional, é uma exclusividade intelectual, não é? Naquele relacionamento há toda essa exclusividade. Você não tem aí uma vida aberta, uma vida exposta a público, não é? Então a vida relacional conjugal ela requer uma exclusividade que envolve todas as áreas, não é? Espírito, alma e corpo, como nós falamos. Mas, então, embora ela seja abrangente, eu gostaria de tocar um pouco nesse lindo texto, 1 Coríntios 6, que penso eu poucas vezes é abordado, com o seu devido foco na questão sexual, que é o foco óbvio desse texto, para que nós vejamos a beleza do que Deus estabeleceu quando nos fez homens e mulheres. Quando Ele estabeleceu essa característica de complementaridade, não apenas no aspecto espiritual, não apenas no aspecto emocional, de alma, mas também no aspecto físico, relacional, sexual. Então vamos dar uma olhada nesse texto. 1 Coríntios 6, 12. Um pouquinho de comentário aqui a mais para os irmãos compreenderem. Corinto era uma cidade extremamente pagã. Corinto tinha um templo onde Deus pagou. E esse templo era dedicado a Apolo. E nesse templo, segundo a história, havia 1000 prostitutas cultuais. Então, e não era diferente em Éfeso, onde havia o templo de Diana, a Diana dos Efésios. Então, o que é um culto pagão, um culto não ao verdadeiro Deus? Ele é um misto de idolatria,
né? Então é uma falsidade espiritual e uma orgia sexual. Observe que as duas coisas andam juntas. Isso nos fala muito, sabe por quê? Porque antes de praticarmos um adultério físico, nós já praticamos um adultério espiritual. Será que isso é verdade? Salmo 51. Davi. Não precisa abrir o texto. A gente vai ler Coríntios. Você conhece o Salmo. Confissão de Davi. Depois você examine com cuidado. Quando Davi vai falar sobre o seu adultério com Batseba. Lembra? O que ele diz? Logo no início do Salmo. Pequei contra ti. Adultério espiritual. Contra ti. Então é interessante esse somente aí, né? Parece que Batseba não foi nem envolvida, né? Contra ti somente. Mas não, Davi entendeu tudo. Onde foi que ele adulterou? Onde foi que ele se alienou? Porque todo adultério horizontal é consequência de um adultério vertical, um adultério espiritual. Então, quando o apóstolo Paulo vai nos ajudar nesse texto tão lindo, inspirado pelo Espírito Santo, sobre vida sexual, agora, beleza, significado, ele vai nos colocar alguns princípios tão maravilhosos. E ele está orientando os irmãos que possivelmente tenham vindo de uma história bastante promíscua. De uma história promíscua. Então ele vai dizer assim, no capítulo 6, versículo 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Preste atenção aqui nessa frase. Se você estudar o contexto com cuidado, possivelmente, muito provavelmente, Paulo está usando uma frase dos pré-gnósticos. Já que o gnosticismo, como filosofia, é reconhecido a partir do século II. Mas os princípios, as sementes da ideia da visão gnóstica, obviamente estavam presentes nos centros apostólicos. João, quando escreve a epístola dele, ele escreve claramente contra o docetismo, que é um ramo do gnosticismo. Quando ele fala que todos aqueles que negam que Jesus, o Verbo eterno, veio em carne, todos que negam, esses refletem o espírito do anticristo. Esse é o anticristo. Porque um dos ramos do gnosticismo dizia assim: a matéria é em si mesma má. Então é impossível que o Verbo, se ele é Deus, ele tenha se feito carne real. Um homem real, de carne e sangue, porque a matéria é má. Deus não pode se misturar com a matéria. Então João diz assim: olha, aqueles que dizem que o Verbo não se fez carne e habitou entre nós, esse é o espírito do anticristo. Porque a matéria não é essencialmente má. Ela se tornou má por causa do pecado. E o Senhor Jesus, quando foi concebido, ele não foi concebido em pecado. Não é? A Bíblia diz que nele não existe pecado. Que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. O homem não foi criado com pecado, mas sem pecado. Tudo que Deus criou é bom. Então a matéria não é essencialmente má. Como diz a doutrina gnóstica, a doutrina eubiótica, a doutrina teosófica dos nossos dias atuais, inclusive. Essa teosofia que tem crescido tanto. Nada mais é do gnosticismo de 2 mil anos atrás. Uma nova roupagem. Então, Paulo possivelmente tem usado essa frase dos gnósticos lá da sua época, que diziam assim: não existem alimentos, não existe estômago. Para que serve estômago se não é para comer alimento? Para que existe alimento? Existiria alimento se não temos estômago. Então ele vai aplicar esse princípio agora à vida sexual. Ele vai dizer assim: Deus não nos fez seres sexuais, então vivamos simplesmente a vida sexual, segundo os nossos apetites e desejos. O estômago é para os alimentos, o alimento é para o estômago. É assim que eles entendem. Então a doutrina gnóstica, você está compreendendo? A doutrina gnóstica abre precedente para 2 coisas. Ou você entende que a matéria seria inerentemente má, você precisa então torturar, mortificar o seu corpo para que o espírito, na visão dele, seja libertado. Então eles entendem que o corpo é um cárcere da alma. Essa expressão que eles usavam. Então, como artificial, unir o meu corpo com ascetismo, com rigores, para que o espírito seja aperfeiçoado. Ou o contrário, se a matéria é inerentemente má, preste atenção, nada que eu fizer com o meu corpo afeta o meu espírito.
Olha o erro, irmão. Olha quão ofensivo é isso ao Espírito Santo, que nos criou espírito, alma e corpo, como seres integrais. Nada que eu faço com o meu corpo afeta o meu espírito. Então eu posso viver totalmente entregue às paixões e prazeres, porque o meu espírito não será afetado. Essa é a visão de nós. Mas essa é a visão bíblica. Deus nos fez espírito, alma e corpo. Tudo que se processa no nosso espírito afeta a nossa alma, graças a Deus. Nossa mente pode ser edificada pela verdade espiritual. Nossa mente pode ser edificada pela comunhão espiritual. Porque tudo que se processa no Espírito, adoramos a Deus no Espírito, temos comunhão com Deus no Espírito, tudo isso é Espírito, porque Deus é Espírito. E os seus adoradores adoram em Espírito. E em verdade, mas não para aí. Tudo que se processa no nosso Espírito afeta a nossa alma. Graças a Deus. Tão grande salvação. Espírito, alma e corpo. Não apenas salvação. Então a nossa alma é edificada com a verdade, a nossa mente é renovada, transformada, como Romanos 12 diz, transformar pela renovação da vossa mente, isso é a alma, e agora Paulo vai entrar nesse terreno tão maravilhoso, corpo, dizendo que tudo que se processa no nosso espírito, na nossa alma, afeta o nosso corpo, e vice-versa. Tudo que processa no nosso corpo afeta o nosso espírito. Então, ele prossegue aí, versículo 13. Deus, porém, destruirá tanto estes como aqueles. Em primeiro lugar, ele está dizendo, essas realidades são temporais. Há privilégio, há bênção, há gozo, mas é temporário. Primeira coisa importante de entender, é temporário. Não coloque o foco da sua vida aí, porque é temporário, é transitório. Deus destruirá tanto estes quanto aqueles. Continuando. Porém, o corpo não é para... Tão claro, né? O corpo não é para a impureza, mas para... Agora, irmão, vamos devagar com as escrituras. Primeira frase diz assim, o corpo não é para a impureza, mas o corpo físico mesmo, não espiritualize, não mistifique, é literal. O corpo é para o Senhor. Agora, a outra frase. Você já pensou bem para a outra frase? E o Senhor para o corpo. O corpo para o Senhor significa, quando Ele nos comprou, Ele comprou o nosso corpo. Temos esse tesouro em vasos de barro. O Senhor colocou essa glória nesse vaso tão frágil. O corpo do Senhor, Ele comprou. Ele vai terminar o texto lá no final, que vai chegar lá, dizendo que esse corpo é para a sua glória. Ele diz assim, glorificai a Deus no vosso corpo. Então o corpo para o Senhor. Agora vamos pensar um pouquinho no inverso. Senhor é para o corpo. Sabe o que Paulo quer dizer? Paulo quer dizer que o Senhor é fonte de vida dos nossos corpos, em toda e qualquer situação. Quando os nossos corpos, na fragilidade que é característica deles, o mais forte dos corpos é frágil. Então, na fragilidade dos nossos corpos, nós podemos, como cristãos, experimentar o vigor, o fortalecimento de Deus. Paulo cita algumas experiências da sua vida missionária nesse sentido muito interessante. Ele fala que quando ele passou pela região da Acaia, ele viveu uma experiência tão desesperadora que ele se desesperou da própria vida. Ele fala isso no capítulo 1 de 2 Coríntios. Para que ele aprendesse a crer no Deus que ressuscita os mortos. Desesperamos da própria vida. Então, o Senhor é para o corpo, é o outro lado da verdade. Tão maravilhoso. Você pode contar com isso. O Senhor é para o corpo. Se a sua vida é completamente entregue a Ele, o Senhor é para o corpo. Ele vai suprir você o suficiente, o necessário para que o seu corpo seja servo dentro dos seus planos e dos seus propósitos. Eu não estou dizendo servo de Deus porque eu fico doente. Tanto no Velho quanto no Novo Testamento, Eliseu, o profeta de Deus, morreu de enfermidade. Eu não sei o que os teólogos da prosperidade fazem com esse texto. Porque Eliseu foi um dos maiores homens de Deus do Velho Testamento. Ele morreu doente. A Bíblia diz que Eliseu estava enfermo da enfermidade da qual ele haveria e morreu. Morreu de doença. Um profeta de Deus. Né? Então, isso aqui não dá base para a teologia da saúde, da prosperidade. Mas está dizendo que o Senhor é a vitalidade dos nossos corpos. Porque Ele é para o corpo, assim como o corpo é para Ele. Então, que lindo casamento nesse nível. Nós entendemos bem, o Senhor é para o Espírito, o Espírito é para o Senhor. Né? Mas não temos mais dificuldade de entender. O corpo é para o Senhor, o Senhor é para o corpo. Santidade do corpo. Consequentemente, santidade do sexo. Coisa mais maravilhosa.
a visão de Deus sobre esse assunto, né? Vamos seguir então. Veja o verso 14. Deus ressuscitou ao Senhor Jesus. Corporalmente, não como que nós dizia, ele era um fantasma, mas ele ressuscitou o Senhor Jesus, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos, se você grifar nesse pequeno texto de 12 a 20, você vai ver quantas vezes a palavra corpos é mencionada, que é o foco aqui do assunto. Então, Deus ressuscitou o Senhor e nos ressuscitará. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? De novo, nós temos facilidade de entender que em espírito nós somos membros de Cristo, né? Mas nós temos mais dificuldade de entender que o nosso corpo é membro de Cristo. Que verdade! Ela é elucidada com mais atenção em 1 Coríntios 15. Sabe por que quando o Senhor Jesus voltar, nossos corpos serão ressuscitados? Está aí a explicação. Então, claro, você quer saber por quê? Porque nossos corpos, esse aqui mesmo, é membro de Cristo. Então, na revelação da glória de Cristo, este corpo não ficará no pó, porque ele é membro de Cristo. Os irmãos estão vendo a dignidade de nosso corpo? Os irmãos estão vendo o que o Espiritismo e outras doutrinas fazem, filosofias, ideias e doutrinas fazem com essa questão da reencarnação, essa concepção grega do termo, né? Ciclo. Nós temos que viver muitas vidas, o seu espírito ser iluminado. Isso é uma doutrina imoral. Ela torna o homem indigno. A sua vida não vale nada. Apenas está passando por você um espírito. Passou por outro, vai passar por outro, vai passar por mais outro. E eu ouvi uma vez um cálculo aí de um dos mestres na área espiritualista, dos espíritas, kardecista, dizendo que, segundo os cálculos deles, cada um de nós já passou por no mínimo 1000 encarnações. 1000 encarnações. Nosso corpo não é nada, não vale nada. É um copo descartável. Você toma sua água e vai no lixo. Isso é uma doutrina imoral. Imoral. Porque a Bíblia está dizendo que o Senhor nos criou corpos, espírito, alma e corpo. E Ele concedeu dignidade aos nossos corpos. Ele nos fez indivíduos. Ele nos deu uma personalidade. E nós viveremos diante dele eternamente, sabendo quem nós somos, sabendo quem Ele é. Apocalipse 2 diz que na nossa fronte estará escrito o nome dele. E os seus servos servirão e contemplarão a sua face. Esse é o sacrifício. Então, irmãos, é isso, confere dignidade à nossa vida física. Por mais pequena que ela seja, 70 ou 80 anos, ela se reveste uma dignidade eterna. Será que nós temos visto nossas vidas sobre esse prisma? Nós achamos também como o mundo, que não é nada, que é passageiro, vamos aproveitar, vamos viver, vamos fazer o máximo que pudermos, ganhar o mais dinheiro que pudermos, viver o mais lazer que pudermos, o mais prazer que pudermos. Né? Essa é a visão mundana. Vamos continuar. Não sabeis que os nossos corpos são membros de Cristo? Então, verso 14: assim como Ele ressuscitou o Senhor, Ele ressuscitará a nós, porque o nosso corpo é membro dele. E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então veja aí, comunhão no espírito, comunhão no corpo, alma, consequência. É a fusão de espírito e corpo que gerou a alma. Deus formou o homem do pó da terra, corpo, soprou sobre ele espírito de vida, lá em Gênesis. E o homem foi feito alma vivente. A fusão do espírito, do sopro de Deus, com o corpo do pó, produziu a alma. Não é? Então aqui ele toca no espírito e corpo. O verso 18 vai nos ajudar mais um pouquinho. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Vamos com cuidado. As Escrituras estão nos autorizando a selecionar e diferenciar o pecado ou a imoralidade sexual de qualquer outro tipo de pecado. Qualquer outro pecado é fora do corpo. Um assassinato é fora do corpo. Por mais grave que isso seja, por mais consequências que isso traga,
Nós vamos falar sobre isso, é óbvio. Eu não estou banalizando os outros pecados, fazendo o contrário. Eu estou mostrando a seriedade de sermos quem somos, espiritual no corpo, comprados pelo Senhor. Então ele diz: qualquer outro pecado é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Seria mais ou menos como um grande corte, que depois seja tratado, curado, e aos pontos, faça o que tem que fazer, muito bonitinho. Mas se não fosse aí todos os imensos recursos das cirurgias plásticas de hoje, que às vezes nem com eles se resolve, né? Você teria a cicatriz. Não dói, não tem pulso, não tem inflamação, está sarado, mas tem cicatriz. Porque qualquer outro pecado é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então, irmãos, a santidade da vida sexual. Por isso aquele clamor e cantar é tão lindo. Jardim fechado, escuro, manancial recluso, selado. E agora eu queria colocar aqui, os irmãos, então, levem isso para a sua meditação. Quero colocar para os irmãos que, na minha maneira de ver, dentro desse texto e de outros textos, eu consigo extrair como sendo o significado mais maravilhoso do relacionamento físico e sexual na vida conjugal. Irmão, sabe como eu consigo contemplar isso à luz das Escrituras? Que Deus nos deu o privilégio de viver um antegozo, um anticlímax, de uma forma limitada, mas do que nós viveremos em espírito, plenamente, desse gozo relacional da comunhão de Cristo com a sua igreja. Ele nos deu uma pequena amostra, uma pequena experiência, através do vínculo conjugal sexual. Nós podemos ter alguns controles. Como diz a palavra lá no início do texto, o Senhor destruirá tanto estes como aquele. É transitório, é provisório. O Senhor nos deu a bênção de, nesse relacionamento singular, poder experimentar um pouquinho do que Ele nos considerar no relacionamento eterno, comunhão entre eles e igreja. Porque foi Deus quem nos criou seres sexuais. Quando Ele terminou essa obra, no sexto dia, Ele diz assim, diz a palavra: e viu Deus que isso era não apenas bom, muito bom. Todos os outros dias Ele diz bom, com exceção do segundo dia, quando Ele faz separação entre luz e trevas, onde não há nenhuma afirmação, porque ali tem a ver com a questão da rebelião de Satanás. Depois, quando Ele criou o homem e a mulher no sexto dia, Ele disse: viu Deus que isso era muito bom. Porque de forma especial, você vê, refletia algo que estava no seu coração. Ele criou o homem e a mulher para terem um gozo relacional com Ele, Deus, o seu Criador. Então concedeu a eles, entre eles, uma pequena experiência do que isso significa na sua vida sexual. Então isso dignifica, isso santifica a nossa visão de relacionamento sexual, conjugal. A bênção, a graça que Deus nos deu, né? Então, versículo 19 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo, de novo, o corpo, é um santuário do Espírito Santo. Santuário. Hebreus 12. Se você quiser abrir esse texto, Hebreus 12, quando cita o exemplo de Esaú, diz que o Senhor julgou Esaú, e que Esaú não encontrou um lugar de arrependimento, mesmo que com lágrimas tivesse buscado, porque ele profanou, porque ele usa essa palavra. Porque o contrário de santo é profano. Por isso diz que o nosso corpo é um santuário. Sabe o que nós podemos fazer com esse santuário? A palavra, a antítese adequada seria essa aí: profanar. Então, quando aqui em Hebreus 12:16 diz: não haja entre vós algum impuro, ou o quê? Profano. Queria falar um pouquinho dessa palavra, meus irmãos. Essa palavra é, no português, derivada do latim, profanum, que é uma composição de duas palavras. Pro significa ali ao redor, e fane é o templo em latim. Então, profano era uma área que circundava o templo, onde se chegavam aquelas pessoas que não eram adequadas para entrar no templo. Elas eram imundas para entrar no santuário. Então elas ficavam no profano. Vocês estão entendendo? Ao redor do templo. Então o que o autor de Hebreus está dizendo que Esaú fez? Esaú
considerou comum o que Deus considerava santo. Porque por um repasso vendeu o seu direito de primogenitura. Isso era santo. Jacó queria isso a todo custo. Ele foi agarrar, como nós falamos, tudo, até o direito de primogenitura, ele agarrou. Não é? Porque naquele amor desesperado, descontrolado dele, ele também amava Deus. E ele queria a bênção de Deus. E o Esaú, não, o Esaú tinha muita bênção nele mesmo, né? Caçador, perigo, cozinheiro, né? O caçador. Então quando ele chegou na caça lá, e o Jacó, bom cozinheiro, fez lá os cozinhados de lentilhas, ele falou, tá na minha hora. Então, ele fez uma proposta para Esaú. Esaú usa uma expressão lá, irmãos, em Gênesis, tão terrível. O Jacó chega com o cozinhado cheiroso para Esaú e propõe a troca. Eu te dou a minha comidinha se você me der o teu direito de uma genitura. Não é assim? Aí Esaú fala assim, de que me vale? De que me vale o direito de uma genitura? Se eu estou aqui morrendo de fome. O estômago é para os alimentos, o alimento é para o estômago. Está vendo? Está vendo Esaú gnóstico? Então ele pegou, me dá esse cozinhado aqui, de uma genitura, o que ele vale? Se eu estou aqui morrendo de fome. Então ele profanou. Considerou comum o que era santo. Agora, o que é a imoralidade? O que é a pornografia? Quantos cristãos são atormentados por pornografia, né? Quantos cristãos? Quantas pessoas antes de conhecer o Senhor estiveram expostos a imagens pornográficas? Nós temos visto isso há tantos anos, caminhando por nós. Quanta dificuldade de lidar com isso, né? Quantos relacionamentos conjugais estão enclausurados por causa de pornografia? Enclausurados. Não avançam, não desenvolvem. Por causa de fitas pornográficas, filmes pornográficos, revistas pornográficas, imagens pornográficas. E as pessoas, aquela pessoa não consegue lidar com isso, e não procura ajuda, e não se abre com seu cônjuge. Isso gera uma indiferença, uma apatia, uma agressividade. Né? Quanto problema? O desejo do Senhor é que nós retornemos na visão da santidade do sexo. E sabendo que a palavra de Deus é capaz de purificar nossas mentes de toda essa coisa errada que quem sabe temos recebido na nossa história. E de tudo aquilo que talvez os nossos seres estejam sendo aí encorajados, tentados por diversos meios a então irmos lá, tentar beber dessa fonte barrenta, que não tem nada, que está completamente fora dos propósitos de Deus para a vida sexual. Acho que uma ilustração que nos ajudaria a entender o que o mundo tem feito com o sexo é a seguinte. Duas pessoas são presenteadas com uma cadeira modelo francês, Louis XV. Aí um deles pega a cadeira e coloca na sua sala de lareira. É um lugar lá na sala especial, que é um mobílio, né? Vai mostrar para todo mundo chegar que ganhou a cadeira do Louis XV. Né? Então ela fica lá. E na primeira noite, acende a lareira, pega o livro e assenta lá na sua cadeira. Cadeira cara, né? Ele vai ler o seu livro lá, acende a lareira. Ele está desfrutando aquela mobília valiosa. Aí o outro ganhou a mesma cadeira. Aí ele leva para a casa dele, mas essa cadeira não está combinando com nada que eu tenho. Olha o sofá, olha aqui. Está difícil, mas está certo aqui, não está ordenando. Aí ele começa a desmontar a cadeira. Vai desmontando a cadeira. Aí ele vai colocando a madeira na madeira. Queimando a madeira no fogo. É isso que o mundo tem feito com o sexo. Tem jogado a madeira no fogo. Só, irmão, através de um retorno às Escrituras, nós podemos retomar a visão bíblica de sexo. Do contrário, nós estamos queimando o precioso no fogo. Queimando o precioso no fogo. Foi o que estava feito. Vamos voltar lá no livro de Cantares. Vamos buscar mais um princípio. Senhor, ajude os irmãos a meditarem mais, para que possam compreender mais a respeito desse assunto da exclusividade, esse princípio da exclusividade. Vamos passar para o quinto, então. Quinto princípio. Capítulo 4, verso 16.
Olha que lindo princípio aí. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, e assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Venha o meu amado para o seu jardim, e coma os seus frutos excelentes. Tá qual o princípio aqui? O amor requer prova. O amor requer ser provado. Observe que a esposa não está apenas submetendo ao vento que vem, ao vento que vai, mas ela está fazendo um pedido muito interessante. Assopra ou levanta-te, vento norte. E o vento norte, aqui no contexto do livro, da história, da geografia, da situação aqui do livro, o vento norte aponta para um vento tormentoso. Era do norte que vinham lá as tempestades e tormentas, na geografia da Palestina. Então, o vento norte tormenta. E o vento sul, o contrário. O vento sul era a brisa do mar. Era o vento refrescante. Então, ela está dizendo, vem tu, vento norte, vem tu, vento sul, e assopra no meu jardim. Vocês não estão vendo o que ela está dizendo? Ela está dizendo que nas nossas vidas, em primeiro lugar, em relacionamento com o Senhor, sempre. Em segundo lugar, no nosso relacionamento uns com os outros, e no caso ali, especificamente, relacionamento conjugal, tanto o vento norte quanto o vento sul traz para o nosso jardim o quê? O que está escrito ali? Dá uma olhada. O aroma ainda é uma expressão. O aroma é uma expressão. O aroma é abstrato. Amado. Essa é a figura central. Vem o meu amado. Mas primeiro ela fala, levanta o vento norte, tormentoso, sopra o vento sul. Vem o meu amado. Está vendo? Significa que o nosso relacionamento com Ele, esse Senhor, o nosso noivo, seja com o vento norte, seja com o vento sul, o propósito é o mesmo. Irmão, porque o vento norte pode nos afastar dele. Porque sofrimento não aperfeiçoa ninguém. Há pessoas que quanto mais sofrem, mais amargas se tornam, mais queixosas e mais murmurantes. Mas na medida em que o vento norte sopra com o foco no amado, então o amado vem para o seu jardim, pelo vento norte. Assim como o casal que perdeu a filhazinha de 9 anos, em outras palavras, estava confessando exatamente isso. Que o amado estava vindo para o seu jardim, por meio desse vento norte tão tormentoso, que levou sua filhinha de 9 anos. E depois ele diz, levanta o vento sul e assopra no meu jardim. O vento sul também pode nos distrair do amado, porque o vento sul é o vento do refrigério. É o vento da alegria, da paz, do descanso, do está tudo bem. Isso também nos distrai. Mas quando o relacionamento é focado, tanto o vento norte quanto o vento sul traz o amado para o seu jardim. Porque o relacionamento com o amado não depende nem do vento norte, nem do vento sul. Os dois refletem os aromas. Muito interessante. Então, ser provado é uma característica, uma requisição do amor. O amor para que cresça tem que ser provado. O amor para que a natureza tem que ser provado. O amor para que nos traga o seu significado mais essencial, mais puro, tem que ser provado. O princípio de Jeremias 48:11 que eu citei. O vinho mudado de vasilha em vasilha, para que o seu sabor seja alterado. Então, um lindo princípio também embutido aqui, nesse clamor da esposa: levanta-te, veja só, levanta-te, vem tu, assopra. E depois ela termina: venha o meu amado. Que linda relação entre esses dois assuntos. Irmão, abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios. Deixa eu mostrar para os irmãos uma ilustração bíblica muito clara desse vento norte tormentoso nas nossas vidas. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora Paulo vai usar um título especial. Não há nada, uma vírgula, um item nas Escrituras que seja por acaso. Paulo vai designar esse nosso Deus por uma denominação especial aí, porque tem a ver com o assunto que ele vai falar.
Então ele chama esse bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo de quê? De Pai de misericórdia e de Deus de toda consolação. Olha, ele não usa isso em lugar nenhum. Ele só usa essa designação aqui nesse lugar. É por causa do que ele vai falar. Ele vai falar do vento norte, do tormentoso. Vamos ler? É Ele quem? É Ele. Venha o meu amado para o seu jardim. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Vento norte. Qual o propósito? Para podermos consolar aos que estiverem em qualquer angústia. Irmão, nada na nossa vida é vivida para nós. Assim como temos entendido que o nosso relacionamento conjugal não é para nós, nosso relacionamento conjugal é para Ele. Da mesma maneira, as nossas tribulações não são para nós, elas operam em nós, formam em nós que estamos focados no Senhor, formam em nós o caráter de Cristo, mas elas cumprem um propósito extra. E esse propósito qual é? O consolo, a salvação, a edificação de outros. Sabe o que é um cristão? O cristão não é um médico que cura. O cristão é um ferido que cura. Sempre na vida cristã é um ferido que cura. Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, como? Com a consolação que nós mesmos somos consolados ou contemplados. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz. Vento sul. Somos atribulados, se somos confortados. Vento norte, atribula. Vento sul, conforta. Verso 7. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim também sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiamos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Não há outra maneira de conhecer esse Deus. Não é intelectual. É por esse caminho discipulado. O Deus que ressuscita os mortos. Irmãos, de certa maneira, essa frase reflete o nosso conhecimento mais elevado de Deus. O máximo que podemos conhecer de Deus é dentro dessa verdade. Romanos 4 diz que Abraão conheceu Deus assim. Lá na sua fragilidade, na sua impotência, velhinho, a sua esposa também já idosa, estéril, incapaz lá de tendo já o seu corpo amortecido, é o que diz Hebreu, né? Ele aprendeu a crer no Deus que ressuscita os mortos, a mesma expressão, e que chama à existência coisas que não existem. Né? Isso é conhecido através da experiência, e não da intelectualidade, né? Do caminho discipulado. Então, esse é o significado do amor ter que ser provado. Não é porque Deus quer brincar conosco. Jó se confundiu com isso. Há alguns versículos no livro de Jó impressionantes. Ele chega a sugerir que Deus era sarcástico. Ele diz assim: tu és como um caçador que fica ali na moita, à espreita, quando a caça passa, ele atira. Assim os seus olhos foram colocados sobre mim. Quando eu passei, o Senhor lançou o dardo. Né? Um sadista cósmico. Jó chegou a ver Deus assim, né? Mas até que ele foi mudado, foi sendo mudado de vazio em vazio, e chegou à conclusão que o nosso irmão leu aqui pela manhã, na introdução da manhã. É isso que ele quer fazer conosco. Não é sábio, não tem prazer no sofrimento. Nenhum pai que ame com o mínimo de amor tem prazer em surrar seu filho, né? De jeito nenhum. Agora, o nosso pai é o pai das luzes, que não há variação nem sombra de mudança. Ele não tem prazer nem mesmo no nosso sofrer, nas nossas tribulações.
Ele tem que fazer o que está sendo formado. Disciplina para aproveitamento, para que sejam participantes da sua santidade. Né? Então, essa é a ideia ali do quinto princípio. Vamos voltar lá. Nós temos mais dois últimos. Sexto princípio. Muito também interessante, precioso nesse livro. Queria mostrar para os irmãos esse princípio correndo pelo livro. Capítulo 2, verso 16. Vamos abrir rapidamente. Capítulo 2, verso 16. Esse princípio seria o pertencimento. Vamos chamar de pertencimento. O amor requer pertencimento. Então, o capítulo 2, verso 16, a noiva, com amor imaturo, ainda é o capítulo 2, ela diz assim, ó, qual a frase aí? O meu amado é meu e eu sou dele. Quem é o foco aqui? É ela, claro. Ela fala, meu amado é meu e eu sou dele. É o foco. Veja o amor imaturo. Já tem um tanto de maravilhoso aí. Tem a noiva, tem o noivo, há uma relação pessoal, ela sabe que pertence a ele, como nós. Nossa relação infantil com o Senhor, inicial. E somos muito gratos por isso. Ele é nosso, Filho de Deus, testifica o nosso Espírito, nós somos filhos de Deus. Pertencimento, mas há muito mais. O Senhor então vai nos mudando. Vamos avançar. Olha lá no capítulo 6, versículo 3. Observe o detalhe, o foco mudou. Agora o foco não está na noiva. Agora o foco está no noivo. Agora ele diz assim, eu sou do meu amado. Começou o contrário. Está vendo? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então agora você entra ele. Né? Ele é o proprietário. Eu sou do meu amado. Olha lá para ele. Ele que me possui. Não sou eu que possuo ele. Né? Mas ainda não terminou. Capítulo 7, versículo 10. Mil versículos dentro desse livro. 7, 10. Diz assim, eu sou do meu amado. De novo, o foco está nele. Né? Ela está avançando. E agora? Veja que agora ela nem mesmo aborda a questão da propriedade dela. Não é? Como ela fez da outra vez, dizendo, meu amado é meu. Embora isso seja uma realidade. Mas o foco está totalmente nele. Então ela diz, eu sou do meu amado. E ele, olha lá. Ela não está voltando para ela o foco, ela continua nele. E ele tem em mim o seu contentamento. Há uma outra versão aí que diz que ele tem saudade de mim. Né? A ideia é a primeira que eu coloquei, mais específica. Eu sou do meu amado e ele tem em mim seu prazer, seu contentamento. O foco é todo ele. Irmãos, é isso que o Senhor tem feito nas nossas vidas relacionadas com ele. Ele é tudo que nós possuímos. Você já ouviu, já leu alguma coisa da biografia do irmão Watchman Nee? Algum irmão já leu, conhece alguma coisa? Há uma pequena biografia muito linda dele, chamada Watchman Nee, um homem de Deus. E foi escrito por um dos cooperadores dele, na China, naquela época comunista, não sabe mais ou menos o contexto, né? Charles Yang. E, irmão, existe uma carta naquele livro que o Watchman Nee mandou para sua irmã, já com quase 20 anos na prisão. Ele tinha quase 1,80 m de altura, estava pesando 40 e poucos quilos. Quase 20 anos naquela prisão comunista. E o sistema comunista filtrava a correspondência de saída e de entrada na prisão. Você não podia usar o nome de Deus. Né? Porque Deus é o sistema comunista. Então, ele foi escrever uma carta agradecendo a sua irmã pelos donativos que tinha recebido dela na prisão. Então, ele escreve, na verdade, um pequeno bilhete, algumas linhas. Esse irmão, então, traduz esse bilhete nesse livro. E quando ele termina o bilhete, agradecendo a sua irmã, dizendo a sua irmã que não se preocupasse com ele, a última frase nesse bilhete do nosso irmão Watchman Nee, ele diz assim, conservo a minha alegria. Ele trocou a palavra Deus, que era impossível que ele usasse, sua correspondência seria barrada, pela palavra alegria. Foi a palavra que ele escolheu. Porque, irmãos, na palavra de Deus, na experiência cristã, alegria é marca de maturidade. Um homem 20 anos trancado em uma prisão, gelado, que teve tuberculose lá dentro,
ele foi preservado pelo Senhor, ele pregou o seu carcereiro, seu carcereiro se converteu. O Senhor usando como usou a vida do apóstolo Paulo, naquela prisão, naquela masmorra. E no final da sua vida, ele então usa essa palavra como substituindo o nome de Deus quando ele vai escrever para a sua irmã. Porque a alegria não tem nada a ver com pessoas, com circunstâncias, com bem ou com mal. A alegria é uma pessoa. Então, quando ele diz eu conservo a minha alegria, ele está dizendo eu permaneço em Deus. Eu permaneço em Deus. Conservo a minha alegria. Você não consegue ler Filipenses de outra maneira. Alegrai-vos sempre no Senhor. E mostra onde está a alegria. Ela não é circunstancial. E se você não reparou, repare que a palavra tristeza aparece muitas vezes em Filipenses. A palavra alegria é o foco, mas a palavra tristeza aparece muitas vezes. Paulo diz, por exemplo, que Epafrodito adoeceu, cita no capítulo 2, e que o Senhor livrou Epafrodito da morte para que Paulo não tivesse tristeza sobre tristeza. Então, se você reparar, há um contexto, pano de fundo ali em Filipenses, bastante triste, mas o tema da carta, a nota da carta é a alegria. Exatamente o que Paulo diz, a alegria no Senhor. Ele é a alegria. Uma irmã, uma missionária inglesa na China, mais velha que nosso irmão, um ótimo amigo, muito citada por ele nos seus escritos, chamada Margaret Barber. Essa irmã auxiliou muito na sua jornada, e ele jovem e ela mais velha no Senhor, missionária lá na China nessa época, pouco antes da Revolução Comunista. Então, ela dizia para o irmão Mi que nós, filhos de Deus, não temos alegria, que é a alegria que os tem. Quanto, irmãos, o Senhor vai precisar trabalhar nas nossas vidas para nós compreendermos isso? É completamente diferente, né? Eu ter alegria ou a alegria me ter em si. Né? Essa é a visão de Paulo em Filipenses. E esse é o propósito de Deus na nossa jornada com Ele. Eu sou o meu amado, e o meu amado tem em mim o seu prazer, o seu contentamento, a sua alegria. O último item, então, nós vamos compartilhar para terminarmos. Capítulo 7, versículo 13. Capítulo 7, versículo 13. Último princípio, sétimo princípio. O amor exige, o amor anseia, o amor requer maturidade. Maturidade. Se intimidade é o primeiro princípio, maturidade é o último princípio. Porque não sabe uma coisa, o amor odeia. O amor odeia permanecer como está. O amor odeia estática. O amor é dinâmico. O amor tem uma ânsia por crescer, crescer, crescer e por tornar-se mais fundo, mais belo, mais fundo. Esse é o anseio do amor, o clamor do amor. Agora observe que coisa linda esse capítulo 7, versículo 13. De novo é uma expressão da esposa. E ela diz assim, versículo 13. Vamos ver o verso 12, para termos um pouco mais do contexto. Levantemo-nos cedo de manhã para ir para onde? Está aí a alegria de novo. Está aí o gozo de novo. Está aí a alegria de novo. Para ir às vinhas. Vejamos se florescem as vides, se abre a flor, se já brotam as romeiras. Dar-te-ei ali o meu amor. Olha aí. Agora vamos ver o tipo de amor. Verso 13. As mandrágoras exalam o seu perfume. E as nossas portas há toda sorte de excelentes frutos. Agora, não perca o detalhe. Novos e graças a Deus. Esse é o amor que desenvolve. Esse é o crescimento da vida relacional. Sabe, irmãos, quando nós consideramos a vida conjugal descartável, é isso que nós perdemos. Aquelas lições duramente conquistadas do amor, que fazem com que as nossas portas estejam frutos novos e velhos. E que ela fala assim, eu os reservei
Ó meu amor. Maturidade. O amor requer maturidade, clama por maturidade, ele é dinâmico, ele tem um anseio de se tornar mais forte, mais profundo e mais belo, porque isso é característica do nosso Deus, a nossa relação conosco, né? Então, maturidade. Agora, exemplificando um pouquinho mais desse amor maduro, capítulo 8, versículo 6, ainda dentro desse último princípio. O que significa o amor maduro? Põe como selo. Outra figura linda desse livro. Selo. Se você sela uma carta, você vai tirar o selo, é complicado. Se for bem selado. Você vai arrancar um pedaço do papel. Você não vai conseguir manter a integridade, ou do selo ou do papel. Na verdade, nenhum dos dois. Né? Você vai arrancar, porque foi selado. Esse é amor maduro. Não há nenhum tipo de selo numa vida conjugal nova. Há uma aliança, graças a Deus. Há um compromisso, há uma visão, há um entendimento. Mas há toda uma jornada que só pode ser conquistada por quem anda nela. Então, selo é uma característica de amor maduro. Então ele diz: põe como selo sobre o teu braço. Como selo sobre o teu braço. Porque o amor é mais forte, ou é forte como a morte, e duro como a sepultura, o ciúme, que fala dessa exclusividade, né? Ciúme, que tem esse sentido, não é esse ciúme da carne, essa aliança, essa exclusividade, esse zelo, né? Santo que o Senhor tem com a sua noiva. E as suas brasas são brasas de fogo, são veementes lavareiros. E ainda elucidando um pouquinho mais desse princípio, eu vou concluir no verso 14, o último desse livro. Veja só, irmão, veja só como que começa a Cantares: beija-me com os beijos da tua boca, intimidade, o primeiro princípio. Olha como que termina Cantares: maturidade, como vimos, frutos novos e leves. E olha qual o clamor da maturidade, do amor maduro. Qual é o clamor do amor maduro? O último verso: vem depressa a madura. Será que você vai falar alguma coisa? Qual é o clamor da igreja que tem sido focado no ser amado? Esse é tudo, cara. Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Porque nós sabemos que por mais que possamos desfrutar alegria, beleza, gozo, prazer, é tudo transitório. Naquele dia nós o veremos face a face. Veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato nós somos filhos de Deus. Já. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque nós não conheceu Ele mesmo. Mas agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque havemos de Deus como Ele é. Esse é o clamor do amor. O clamor do amor requer semelhança, e a maturidade traz semelhança, graças a Deus. E nossa vida conjugal não estiver focada no relacionamento com o nosso amado, nós não temos nada para dar um para o outro. Nós temos que roubar um do outro. Nós não temos nada para dar um para o outro. O Senhor nos ajude, o Senhor nos encoraje no nosso relacionamento com Ele e uns com os outros. Amém. Vamos orar. Pai, como podemos agradecer ao Senhor com palavras tão inadequadas, tão pequenas, diante de tudo que o Senhor é e fez por nós em Cristo Jesus. Mas nós queremos te agradecer como podemos. Muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor nos comprou do nada. O Senhor nos comprou de toda a nosso extravio, nosso erro de alvo, nossa impiedade, nossa deformidade. Muito obrigado porque o Senhor tem nos modelado esse molde santo, o molde do teu Filho, lavado a igreja com a tua palavra, com tanto cuidado, com tanta atenção, com tanta diligência, com tanta perseverança. Continua em nós, Senhor. Não nos deixe estáticos. Obrigado porque teu amor é um chamamento.
o amor é dinâmico. Pedimos ao Senhor que atraia todo o nosso coração para Ti, Senhor. Conquista terreno na nossa vida. Torna-nos semelhantes a Ti. Nos ajuda a viver essa nossa pequena vida, sendo um testemunho do Teu grande amor. Conquista-nos de todo para Ti. Revela em nós algo mais da Tua beleza, da Tua glória, para que o Senhor se satisfaça, para que nós nos satisfaçamos e para que o mundo creia que Tu és quem és. De todo o coração, agradeço, Senhor, pela alegria e o privilégio de estar junto com esses irmãos nesse final de semana, pela comunhão em Cristo Jesus. Muito obrigado, muito obrigado pela beleza da Tua igreja, pelo lugar de refúgio que é a Tua igreja, por pertencermos a Ti e pertencermos uns aos outros. Agradecemos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém.